Leonardo sempre foi um homem reservado, prático e objetivo. Quando se casou com Fernanda, sabia que ela tinha um filho, Lucas, fruto de um casamento anterior. No início, ele acreditou que poderia lidar com a situação, mas à medida que o tempo passava, a presença de Lucas o incomodava cada vez mais. Para Leonardo, Lucas era um lembrete constante de que ele não era o primeiro amor de Fernanda, uma insegurança que ele nunca admitiu nem para si mesmo. Fernanda, por outro lado, via em Leonardo a chance de reconstruir sua vida. Após um divórcio conturbado, ela finalmente encontrou alguém que parecia disposto a cuidar dela e proporcionar estabilidade à sua família. Porém, ela nunca imaginou que Leonardo teria dificuldades em aceitar Lucas como parte desse novo começo. Lucas era um adolescente tranquilo, de 17 anos, que fazia de tudo para agradar o padrasto. Ele ajudava nas tarefas da casa, era educado e procurava não causar problemas. Apesar disso, Leonardo sempre encontrava uma maneira de manter Lucas à distância. O simples fato de o garoto chamar Fernanda de mãe em sua presença já era suficiente para fazê-lo se sentir desconfortável. Os pequenos gestos de rejeição começaram de forma sutil. Leonardo fazia questão de não incluir Lucas em conversas familiares ou ignorava quando ele pedia ajuda com algo. Se Lucas mostrava um boletim escolar ou uma conquista no futebol, Leonardo limitava-se a um indiferente. Com o tempo, esses gestos cresceram em intensidade. Ele reclamava de coisas triviais, como o volume da televisão ou a maneira como Lucas arrumava a mesa, deixando o garoto constantemente inseguro e retraído. Fernanda percebia a tensão, mas sempre acreditava que com o tempo as coisas se ajustariam. Em algumas ocasiões, tentou conversar com Leonardo. Ele só quer que você o veja, Léo. Dê uma chance ao Lucas. Ele é um bom menino. Mas Leonardo sempre respondia evasivamente. Não é sobre isso, Fernanda. Eu só preciso de um tempo para me acostumar. Por trás dessa resposta, havia um turbilhão de sentimentos que ele não sabia expressar. Leonardo se via como um intruso na vida de Lucas e sentia que nunca seria capaz de criar um vínculo verdadeiro com ele. Em sua mente, o papel de padrasto era uma sombra de um pai que ele sequer conhecia, e isso o deixava irritado e distante. Lucas, por sua vez, sentia o desprezo do padrasto, mas nunca reclamava. Ele compartilhava suas mágoas apenas com um amigo próximo e tentava com todas as forças conquistar o afeto de Leonardo. Ele acreditava que, se esforçasse o suficiente, poderia mudar a forma como era visto. A dinâmica familiar tornou-se cada vez mais fria, deixando Fernanda angustiada. Por mais que tentasse unir os dois, parecia que Leonardo e Lucas viviam em mundos separados, onde a ponte entre eles estava desmoronando antes mesmo de ser construída. Mal sabiam eles que o destino estava prestes a transformar completamente essa relação. Leonardo tinha uma maneira peculiar de demonstrar sua aversão por Lucas, através de gestos pequenos, mas constantes, que deixavam claro seu desprezo. As situações eram tão frequentes que, com o tempo, passaram a moldar o comportamento de Lucas, tornando-o cada vez mais retraído e hesitante dentro da própria casa. Uma dessas situações acontecia sempre durante as refeições. Fernanda fazia questão de reunir a família à mesa, mas Leonardo mal trocava palavras com Lucas. Quando o garoto contava algo sobre seu dia, Leonardo simplesmente desviava o olhar ou fazia comentários sarcásticos. Certa vez, Lucas mencionou com entusiasmo que havia sido elogiado pelo professor de física por resolver um problema complexo. Leonardo, sem nem erguer os olhos do prato, murmurou: "Deve ter sido pura sorte." Em outra ocasião, Lucas pediu a opinião de Leonardo sobre um trabalho escolar que envolvia mecânica, área em que o padrasto tinha experiência. Ele se aproximou hesitante, segurando o notebook aberto enquanto dizia: "Leonardo, você pode dar uma olhada nisso? Acho que está faltando alguma coisa." Leonardo sequer tirou os olhos da televisão. Após alguns segundos de silêncio constrangedor, respondeu: "Deve estar no Google. Pesquise." Nos fins de semana, quando Fernanda sugeria atividades em família, Leonardo sempre encontrava uma maneira de excluir Lucas. Um dia, ele sugeriu um passeio para pescar, algo que ele gostava muito. Lucas, animado, ofereceu-se para ir também, mas Leonardo foi direto: "Acho que você vai atrapalhar mais do que ajudar. Pesca exige paciência e não é o seu forte." Até mesmo em momentos simples, como assistir a um filme na sala, Leonardo conseguia tornar o ambiente desconfortável. Certo domingo, Fernanda sugeriu que todos escolhessem um filme para assistir juntos. Lucas, empolgado, escolheu uma ficção científica.
Assim que o título apareceu na tela, Leonardo revirou os olhos e soltou. Claro que ele ia escolher algo bobo. Essa geração não sabe o que é bom. As festas de família também eram um campo minado. Durante o aniversário de Lucas, organizado com carinho por Fernanda, Leonardo passou grande parte do tempo isolado, evitando interagir com os amigos do enteado. Quando Fernanda insistiu para que ele fizesse um discurso, Leonardo apenas disse: Parabéns, Lucas. Espero que esse ano você crie mais juízo. Até nas pequenas conquistas de Lucas, Leonardo conseguia inserir um tom negativo. Quando o garoto conseguiu um estágio na área de tecnologia, algo que ele desejava há muito tempo, foi recebido com frieza. Não se empolgue muito. Você ainda tem muito que aprender. Lucas, apesar de todas as humilhações, continuava tentando agradar Leonardo. Porém, cada rejeição doía um pouco mais, criando uma ferida que ele escondia de todos, inclusive de sua mãe. Fernanda, embora percebesse a frieza do marido, não sabia como intervir. Para ela, os atritos eram temporários, mas para Lucas, cada gesto de desprezo era mais um tijolo em uma barreira que parecia intransponível. O desprezo de Leonardo não era apenas palavras e atitudes, era um peso constante que Lucas carregava, acreditando que talvez ele nunca fosse suficiente. Leonardo sempre se orgulhou de sua força física. Aos 45 anos, ele tinha uma rotina regrada, fazia exercícios regulares e raramente ficava doente. Porém, nas últimas semanas, algo começou a mudar. Ele sentia um cansaço constante, mesmo após noites de sono aparentemente tranquilas. Coisas simples, como subir as escadas ou carregar sacolas de compras, tornaram-se tarefas exaustivas. Fernanda notava a diferença, mas Leonardo, teimoso como sempre, insistia que era apenas estresse do trabalho. A situação piorou quando Leonardo começou a apresentar hematomas inexplicáveis nos braços e nas pernas. Ao se olhar no espelho, notou que estava mais pálido do que o normal, mas continuou ignorando os sinais. Certo dia, ao voltar do trabalho, sentiu uma tontura tão intensa que precisou se apoiar na parede para não cair. Fernanda, preocupada, insistiu para que ele fosse ao médico. Leonardo, isso não é normal. Você precisa ver alguém, nem que seja só para me tranquilizar. Contrariado, ele aceitou ir a um clínico geral. Durante a consulta, o médico fez perguntas de rotina e, ao ouvir sobre o cansaço persistente, os hematomas e a palidez, decidiu realizar um exame físico detalhado. Notou gânglios linfáticos levemente inchados e um baço aumentado. Vou pedir alguns exames de sangue mais detalhados, só para termos certeza de que está tudo bem, disse o médico, tentando não alarmá-lo. Leonardo fez os exames e foi para casa, ainda cético. 2 dias depois, o médico ligou pedindo que ele voltasse ao consultório com urgência. Fernanda insistiu em acompanhá-lo, mas ele recusou. Eu vou sozinho. Não é nada. Devem só querer me vender vitaminas. No consultório, o médico estava com uma expressão séria. Ele explicou que os exames de sangue mostravam uma contagem muito baixa de glóbulos vermelhos, plaquetas e glóbulos brancos, além de outros marcadores anormais. Leonardo, os resultados indicam que algo não está funcionando como deveria na sua medula óssea. Precisamos investigar mais a fundo, mas é provável que você tenha leucemia. As palavras soaram como um golpe. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, tentando processar o que acabara de ouvir. Leucemia? Isso é sério? Perguntou com a voz vacilante. O médico explicou que, embora a leucemia fosse uma condição grave, existiam tratamentos eficazes, mas ele precisaria de um transplante de medula óssea para aumentar suas chances de sobrevivência. Quando voltou para casa, Leonardo estava abalado, mas tentou disfarçar. Fernanda percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu, Leo? Por que você está assim? Ele hesitou antes de responder, com a voz trêmula. Eu estou doente, Fernanda. Eles disseram que é leucemia. A notícia caiu como uma bomba na família. Fernanda ficou em choque, mas logo começou a buscar soluções. Lucas, ao ouvir a conversa, ficou preocupado e, mesmo sabendo da relação difícil com o padrasto, decidiu perguntar: o que podemos fazer para ajudar? Leonardo não respondeu. Ele apenas assentiu, sentindo-se invadido por uma angústia que jamais experimentara antes. Pela primeira vez, percebeu que precisaria da ajuda de todos, até mesmo de quem ele sempre ignorou. As semanas que se seguiram à descoberta da leucemia foram um verdadeiro turbilhão para Leonardo e sua família. O diagnóstico mudou completamente a rotina da casa, trazendo uma mistura de medo, incerteza e adaptações que afetaram a todos de maneiras diferentes. Leonardo, que sempre se orgulhou de sua força e autonomia,
Agora enfrentava um inimigo invisível e devastador. Os dias se tornaram marcados por consultas médicas, exames constantes e sessões de aconselhamento. Apesar disso, ele resistia em demonstrar vulnerabilidade, mantendo uma postura fechada. No fundo, sentia-se tomado por uma sensação de impotência que o consumia lentamente. A casa, antes um espaço de certa previsibilidade, tornou-se um lugar de tensão silenciosa. Fernanda, embora determinada a ser forte, estava visivelmente abalada. Ela passava horas pesquisando sobre a doença, tentando entender as melhores opções de tratamento e se mantendo em contato constante com os médicos. Ao mesmo tempo, fazia o possível para manter a rotina doméstica funcionando, mas sua preocupação era evidente. Lucas, por outro lado, sentiu a mudança de maneira profunda. Apesar de todos os anos sendo ignorado e esnobado por Leonardo, ele não conseguia alimentar qualquer ressentimento diante da fragilidade do padrasto. O jovem começou a ajudar mais em casa, desde preparar refeições até buscar informações sobre como poderia contribuir no tratamento. Ele se ofereceu para acompanhar Fernanda em algumas consultas e até mesmo em momentos difíceis, como quando Leonardo começou a perder peso rapidamente devido aos efeitos da doença. Leonardo, no entanto, não facilitava as coisas. Ele tinha dificuldade em aceitar o apoio de Lucas e, em algumas ocasiões, continuava mantendo seu comportamento distante. Certa manhã, ao ver Lucas preparando um café da manhã reforçado para ele, Leonardo comentou com um tom seco: "Não precisa se preocupar tanto. Estou bem." Lucas apenas respondeu com um sorriso tímido: "Eu sei. Só quero ajudar." O ambiente no trabalho de Leonardo também sofreu alterações. Ele precisou se afastar temporariamente, algo que o incomodou profundamente. Sentia que perder a rotina laboral era como perder uma parte de sua identidade. Amigos e colegas ligavam para oferecer apoio, mas ele raramente atendia. Era como se sua luta fosse algo que ele preferisse enfrentar sozinho, mesmo que, no fundo, desejasse companhia. Fernanda tentava trazer um pouco de normalidade às noites, insistindo para que todos jantassem juntos. Mas os momentos à mesa eram carregados de tensão. Leonardo, cansado e desanimado, comia pouco e falava menos ainda. Lucas fazia tentativas de puxar assunto contando sobre seu dia na escola ou falando de assuntos leves, mas as respostas de Leonardo eram monossilábicas. Apesar disso, Fernanda notava mudanças sutis no marido. Ele parecia mais reflexivo, muitas vezes perdido em pensamentos enquanto olhava para Lucas, como se começasse a questionar suas próprias atitudes. Essas semanas foram, acima de tudo, um teste para a família. Entre os desafios da doença e as dinâmicas emocionais complexas, cada um estava sendo forçado a confrontar suas próprias limitações e encontrar forças onde nunca haviam procurado antes. Após semanas de exames e consultas, os médicos chamaram Leonardo, Fernanda e Lucas para uma conversa. Eles explicaram que, devido à gravidade da leucemia de Leonardo, o transplante de medula óssea seria a melhor chance de sobrevivência. No entanto, havia um grande obstáculo: a compatibilidade do doador. "Precisamos testar todos os membros da família", explicou o médico. "Quanto maior o grau de parentesco, maior a probabilidade de encontrarmos um doador compatível." Fernanda se ofereceu prontamente para ser testada. Sabia que as chances eram baixas. Lucas também se dispôs sem hesitar, enquanto Leonardo permanecia em silêncio. Ele tinha dificuldade em aceitar que estava numa situação de dependência, especialmente sabendo que Lucas, o enteado que ele sempre desprezou, era uma possibilidade. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e reflexão para todos. Fernanda orava para que alguém na família fosse compatível, enquanto Lucas, apesar do histórico de frieza com o padrasto, torcia para poder ajudar. Já Leonardo lutava contra um turbilhão de emoções. Ele nunca havia demonstrado afeto por Lucas, mas agora a ideia de depender dele o deixava desconcertado. Finalmente, os resultados chegaram. O médico reuniu a família no consultório com uma expressão séria, mas esperançosa. "Temos uma boa notícia", começou ele. "Entre os membros da família encontramos um doador compatível, Lucas." O silêncio tomou conta da sala. Leonardo olhou para o médico, depois para Fernanda e, por fim, para Lucas, que estava sentado ao lado dele. O adolescente parecia calmo, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. "Isso significa que eu posso ajudar?" perguntou Lucas com a voz firme. "Sim, você pode", respondeu o médico. "Mas precisamos confirmar se está disposto a passar pelo procedimento. É algo voluntário e requer seu consentimento." Leonardo tentou intervir.
Ele ainda estava processando a ideia e sentiu um peso esmagador de culpa se instalar em seu peito. Como ele poderia pedir algo tão grande a alguém que ele sempre tratou com desprezo? Lucas, você não precisa. Começou Leonardo, mas foi interrompido. Eu quero fazer isso, afirmou Lucas com firmeza. Não importa como você me tratou até agora. Isso não muda o fato de que você precisa de ajuda. E eu posso ajudar. A sinceridade nas palavras de Lucas tocou profundamente todos na sala. Fernanda não conseguiu conter as lágrimas, e Leonardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu os olhos se encherem de água. Eu não mereço isso, murmurou Leonardo, a voz embargada. Lucas sorriu, com uma maturidade que parecia exceder seus 17 anos. Talvez não seja sobre merecer, é sobre fazer o que é certo. Aquelas palavras atingiram Leonardo como um golpe. Durante anos, ele havia rejeitado Lucas, mas naquele instante percebeu que o jovem tinha mais sabedoria e coragem do que ele jamais imaginara. O transplante foi agendado rapidamente. Apesar de ser uma intervenção delicada e arriscada, os médicos estavam confiantes de que Lucas, sendo o doador compatível, seria capaz de salvar Leonardo. Durante os dias que antecederam o procedimento, Leonardo se sentia em um estado de apatia, como se estivesse preso em uma espécie de torpor emocional. A ideia de depender de Lucas, de quem ele sempre se afastara, ainda parecia surreal. No dia do transplante, a tensão na casa estava no auge. Fernanda estava visivelmente ansiosa, e Lucas, embora calmo por fora, sentia a pressão que a situação trazia. Leonardo, por sua vez, não conseguia olhar para o rosto de Lucas sem sentir uma mistura de vergonha e arrependimento. No fundo, ele sabia que nunca poderia reparar o mal que fizera ao jovem, mas a atitude dele em se oferecer como doador desafiava todas as expectativas que Leonardo tinha sobre o que significava ser um homem de verdade. Quando Lucas foi levado para o centro de coleta, Leonardo teve que confrontar sua própria vulnerabilidade. Ele percebeu que não era apenas o seu corpo que estava sendo curado, mas também a sua alma. Durante a espera, ele começou a refletir sobre os anos em que havia ignorado, desdenhado e, em muitos momentos, humilhado Lucas. O rapaz nunca havia pedido nada em troca. Pelo contrário, ele sempre procurou apenas um pouco de aceitação, de carinho, algo que Leonardo jamais foi capaz de oferecer. Leonardo se recordava das inúmeras vezes em que fizera piadas cruéis sobre Lucas e de como ele tratava o jovem com frieza. Quando ele se afastava do jantar, quando ignorava suas pequenas conquistas e quando fazia questão de que ele se sentisse um intruso em sua própria casa. Ele havia criado uma barreira invisível entre eles. Uma barreira que agora, diante da situação de vida ou morte, parecia insustentável. Enquanto Lucas estava na sala de cirurgia, Leonardo teve um momento de reflexão profunda. Ele se deu conta de que nunca havia compreendido o verdadeiro significado de família. Sempre considerou que o amor e a lealdade se davam apenas aos que eram de sangue, mas estava começando a entender que a verdadeira conexão não dependia disso. Lucas não tinha obrigação de ajudá-lo. Ele era um enteado, alguém que Leonardo sempre tratou como um desconhecido, e ainda assim estava disposto a sacrificar parte de si para salvá-lo. A sensação de arrependimento era avassaladora. Leonardo percebeu que os anos de desprezo e desdém tinham sido perdidos, que havia afastado alguém que, ao contrário dele, tinha a capacidade de perdoar e ajudar sem esperar nada em troca. A dor de ver seu próprio egoísmo e insensibilidade refletidos em seus atos anteriores o fez questionar tudo o que ele acreditava ser certo. Quando o transplante foi concluído com sucesso e os médicos deram a notícia de que a cirurgia havia sido bem-sucedida, Leonardo, mais do que aliviado, sentiu um peso enorme se retirar de seus ombros. Mas a verdadeira mudança não estava apenas na saúde restaurada. Ela estava na transformação interna que ele começava a vivenciar. O gesto de Lucas, de amor e generosidade, o forçou a olhar para si mesmo e a confrontar a dor que ele causou. Agora, Leonardo sabia que tinha uma nova missão. Não só lutar pela sua vida, mas também tentar reconquistar a confiança e o respeito de Lucas. A recuperação de Leonardo foi lenta, mas constante. Enquanto seu corpo respondia bem ao transplante, sua mente passava por um processo profundo de transformação. Aqueles dias de convalescência, normalmente um período de descanso físico, tornaram-se um tempo para ele confrontar suas falhas e erros. O dilema interno o consumia. Como pedir perdão a Lucas depois de tantos anos de indiferença e desprezo? Ele sabia que as palavras seriam pequenas diante do que havia feito,
Mas ainda assim, precisava tentar. Certa noite, depois que Lucas saiu da sala para dar espaço ao descanso de Leonardo, ele permaneceu acordado. O silêncio da noite o envolvia, e o peso da culpa parecia sufocá-lo. Foi então que teve um momento de clareza. Sabia que precisava pedir perdão, mas também entendia que isso não seria fácil. O pedido de perdão não seria apenas para aliviar sua consciência. Era necessário para tentar reconstruir a relação entre eles, se isso fosse possível. No dia seguinte, Leonardo estava determinado. Seu corpo ainda estava fraco, mas sua mente estava firme. Pediu a Fernanda para chamar Lucas. Quando o jovem entrou no quarto, Leonardo o observou por um momento, sentindo uma mistura de gratidão, arrependimento e vergonha. Lucas sentou-se na cadeira ao lado da cama e, em silêncio, parecia entender que aquele momento era inevitável. Leonardo, com a voz ainda fraca, mas carregada de sinceridade, olhou para Lucas e disse, tentando controlar o nó na garganta: Lucas, eu não sei nem por onde começar. Sei que talvez não tenha palavras suficientes para corrigir tudo o que fiz, mas preciso tentar. Fui cruel com você. Te ignorei, te desprezei e te tratei como se você fosse inferior, quando na verdade quem estava errado era eu. Nunca te dei o respeito que você merecia e nunca te vi como alguém importante na minha vida. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, vejo o quanto você é forte, muito mais forte do que eu jamais fui. Eu te devo mais do que palavras. Lucas não disse nada imediatamente. Ele apenas olhou para Leonardo, seus olhos tranquilos, quase como se já esperasse por aquelas palavras. A tensão no ambiente era palpável, mas também havia algo de delicado, uma esperança silenciosa. Eu não sei se você pode me perdoar. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas eu estou pedindo. Eu te agradeço de todo o coração por me dar uma segunda chance e quero que saiba que a partir de agora vou fazer o meu melhor para ser o homem que você sempre mereceu que eu fosse. Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos e então sua resposta veio, calma, mas carregada de uma maturidade que surpreendeu Leonardo. Eu já te perdoei, Leonardo, disse Lucas, com uma leveza que Leonardo não esperava. Você não precisa se preocupar com o que já passou. Eu não fiz isso para esperar algo em troca. Fiz porque era o certo. Agora, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Essas palavras, simples mas profundas, tocaram o fundo do coração de Leonardo. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que estava diante de um homem e não de um garoto. O pedido de perdão, por mais difícil que fosse, foi o primeiro passo para reconstruir algo que parecia irremediável. Mas mais do que isso, foi o começo de uma jornada de mudança real, tanto para Leonardo quanto para Lucas. Ambos sabiam que a estrada à frente seria longa, mas pela primeira vez eles estavam prontos para percorrê-la juntos. O recomeço de Leonardo e Lucas não foi fácil, mas era inevitável. Depois do pedido de perdão e da aceitação de Lucas, as coisas começaram a mudar. A recuperação de Leonardo prosseguia e seu corpo estava se fortalecendo, mas o mais difícil estava acontecendo internamente. A relação entre ele e Lucas não poderia ser consertada da noite para o dia, mas algo sutil estava mudando no ambiente da casa. Havia uma nova disposição, um desejo de tentar construir um relacionamento mais saudável, baseado em respeito e compreensão, em vez de desprezo e desconfiança. Lucas, por sua vez, não se entregou completamente ao processo. Ele ainda tinha suas reservas. As cicatrizes emocionais de tantos anos de desvalorização não podiam ser apagadas com um pedido de perdão. Contudo, ele estava disposto a seguir em frente, não por obrigação, mas porque acreditava que às vezes as pessoas podiam se transformar, e ele queria dar a chance para que isso acontecesse. Cada visita, cada conversa que ele tinha com Leonardo, fazia com que ele sentisse que talvez seu padrasto estivesse finalmente compreendendo o que significava ser digno de confiança e respeito. No entanto, os primeiros dias de recomeço foram desafiadores. Leonardo, apesar de sua nova determinação de mudar, se via constantemente testado. Muitas vezes, ele precisava se esforçar para controlar o impulso de tratar Lucas com a mesma frieza de antes, um reflexo dos anos de hábito e desprezo. Ele começou a entender que mudar não era apenas uma questão de palavras, mas de ações diárias. Era preciso demonstrar, com gestos pequenos, que ele estava disposto a ser um novo homem, alguém com quem Lucas poderia se sentir confortável e, mais importante, respeitado. Lucas também teve que se ajustar. Mesmo depois de perdoar Leonardo,
Ele não conseguia apagar as lembranças de tudo o que aconteceu. Ele sentia uma mistura de raiva e dor, mas ao mesmo tempo havia um espaço dentro de si para a compreensão. Ele sabia que a mudança de Leonardo não aconteceria de forma mágica, mas ele estava disposto a dar espaço para que isso fosse possível. Ele se permitiu ouvir as palavras de Leonardo, observar suas atitudes e perceber se a transformação era verdadeira. Não bastava apenas a mudança de Leonardo, ele também precisaria aprender a confiar novamente. Com o passar do tempo, Leonardo começou a se abrir mais. Ele teve longas conversas com Fernanda, tentando entender como havia chegado a esse ponto em seu relacionamento com Lucas. Ele não sabia ao certo como teria sido a vida de Lucas, mas agora desejava conhecer o que havia por trás da dureza do jovem. Ele também começou a perceber as próprias falhas e os padrões de comportamento que o haviam afastado de seu filho. Aos poucos, a casa começou a ter mais momentos de proximidade, conversas mais sinceras entre eles e até algumas risadas compartilhadas. Lucas, por sua vez, aos poucos foi deixando de ver Leonardo como o homem que o havia rejeitado e começou a enxergá-lo como alguém que finalmente estava disposto a fazer o que fosse necessário para reparar seus erros. O recomeço era, na verdade, um processo longo, sem garantias, mas com a chance real de reescrever a história entre eles. Eles sabiam que não seria fácil, mas pela primeira vez estavam caminhando na mesma direção, com esperança renovada. Esse recomeço não significava esquecer o passado, mas aprender a viver com ele e seguir em frente. Ambos sabiam que, a partir dali, as decisões que tomassem todos os dias, as escolhas de como se comportar e tratar um ao outro, seriam os pilares sobre os quais poderiam construir uma relação sólida e verdadeira. O processo de cura ainda estava em andamento, mas pela primeira vez havia uma visão clara de que era possível superar os erros do passado e criar um futuro melhor. Os dias que se seguiram ao pedido de perdão foram diferentes de tudo o que Leonardo já havia vivido. Ainda que as palavras tivessem sido ditas, ele sabia que gestos falavam mais do que promessas. Então, a cada dia, ele buscava demonstrar o que sentia. Pequenas ações passaram a fazer parte de sua rotina. Perguntar como Lucas estava, ouvir suas histórias, tentar se aproximar de maneira genuína. No início, o jovem parecia um pouco cético, como se esperasse que aquela mudança não durasse. Mas aos poucos os muros foram caindo. Lucas não era do tipo que demonstrava abertamente suas emoções, mas era perceptível que, de alguma forma, ele aceitava a nova postura de Leonardo. As conversas antes inexistentes passaram a acontecer com mais frequência, e ainda que não fossem profundas, eram suficientes para que ambos entendessem que estavam tentando. Fernanda, que acompanhava tudo, via com orgulho a reconstrução daquele relacionamento. Depois de tantos anos de distância emocional, finalmente estavam se tornando uma família de verdade. Então, quando o aniversário de Lucas se aproximou, Fernanda teve uma ideia. Pela primeira vez, organizaria uma festa surpresa para o filho, não apenas para celebrar mais um ano de sua vida, mas para marcar esse recomeço. Quando compartilhou seu plano com Leonardo, ele não hesitou em participar. Na verdade, sentiu que precisava fazer mais do que apenas estar presente. Queria que Lucas soubesse, de maneira inquestionável, o quanto era importante para ele. Na noite da festa, a casa estava cheia. Amigos, parentes próximos e algumas pessoas que haviam estado ao lado da família nos momentos difíceis estavam lá. Quando Lucas entrou pela porta e viu todos ali, sua expressão de surpresa foi genuína. Mas o que ele não esperava era que Leonardo tivesse preparado algo especial. No meio da comemoração, Leonardo pediu a atenção de todos. O barulho das conversas foi cessando aos poucos, e Lucas, ainda surpreso com tudo, olhou para ele, esperando. Leonardo respirou fundo. Nunca foi um homem de discursos, mas sabia que precisava dizer o que estava em seu coração. Lucas, hoje celebro não só sua vida, mas o amor que você me ensinou, começou ele, com a voz carregada de emoção. Você me deu mais do que a chance de viver. Você me deu a chance de ser uma pessoa melhor. Salvou minha vida, não só com sua medula, mas com sua generosidade. Você me mostrou o que é realmente importante, me ensinou o que é perdão, o que é amor. Eu te amo como um filho, porque é isso que você é para mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um suspiro emocionado de Fernanda, que logo abraçou os dois. Lucas, sem dizer nada, sorriu. Não um sorriso qualquer, mas aquele que mostrava que tudo tinha valido a pena.
O passado, com suas dores e desentendimentos, havia ficado para trás. Agora só importava o futuro, e nele estavam juntos. A festa continuou, mas nada naquela noite foi mais significativo do que aquele momento. Ali, na simplicidade de um abraço, a história se fechava da forma mais bonita possível, com amor, redenção e a certeza de que, mesmo depois de tantos erros, sempre há um caminho para recomeçar.